Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Jocely. Sou ministra da palavra da paróquia São José e São Gabriel Passionista, na comunidade de São Lourenço. Hoje, sábado, 6 de fevereiro de 2021, eu convido vocês a meditar o Evangelho de Jesus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam. E chegaram primeiro do que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelista hoje, ele vem falando que os apóstolos tinham chegado de uma missão, que Jesus tinha confiado a eles. Então, essa missão, com certeza, demandou muitos dias, foram muito desgastante essa missão. Como é mesmo desgastante uma missão? Quando se chega de uma missão, é necessário mesmo contar para dar o testemunho do que foi que aconteceu nessa missão. Por isso, a necessidade dos discípulos contar para Jesus tudo o que tinha sido feito. Todas as maravilhas que aconteceu nessa missão, o que tinham sido curados, os doentes, né, os demônios que tinham expulsados, porque Jesus tinha dado para eles o poder de expulsar demônios, curar os doentes, né, ungir os enfermos. Então, eles tinham essa necessidade de conversar com Jesus. Mas Jesus também notou neles o cansaço físico e o cansaço espiritual. Quando sai para fazer uma missão, eu posso falar porque sou missionária e estou até sentindo muita falta desse movimento. Quando se sai para fazer uma missão, é necessário muito preparo com oração, mesmo antes e depois. E quando se chega de uma missão, é necessário dar o testemunho, contar para o coordenador e contar para os outros numa reunião tudo que foi feito, tudo que foi falado, tudo que foi vivido nessa missão. E também, antes desse testemunho, chegamos, vamos ao Santíssimo e ficamos com Jesus a sós, conversando com Ele. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta, porque Jesus percebeu esse cansaço nos discípulos e chamaram eles à parte. Ele disse: vinde, esse vinde é venha ter comigo, venha ficar comigo num lugar retirado, venha ficar comigo para conversar, vamos sair um pouquinho, vamos ficar só nós? Então, eu pergunto para vocês, no nosso dia a dia, fora de ser trabalho missionário, na nossa correria do dia, trabalho, criança, família, escola, dá tempo, dá para ouvir Jesus chamando para ficar sozinho com Ele? Conseguimos escutar a voz do pastor que chama: vinde comigo, vamos nos retirar um pouquinho, a só nós dois conversar? Então, meus irmãos, é necessário, em alguma parte do dia, da noite, da tarde, da madrugada, esse tempinho com Jesus, que seja 5 minutos, 15 minutos, 1 hora,
Isso é da necessidade de cada um. O que eu tenho para contar para Jesus? O que eu tenho para conversar com Ele? As minhas tristezas, as minhas angústias, as minhas alegrias, as minhas necessidades, as minhas frustrações, as minhas conquistas. Tudo isso eu preciso contar para Jesus. Ele já sabe tudo o que aconteceu, mas é necessário essa confiança nele. É necessário esse diálogo entre eu e Jesus, a sós. Vinde para um lugar deserto. Um cantinho do quarto, umas horinhas. Então, Jesus, ele precisa eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar em Jesus, contar tudo para ele. Para quê? Para que ele possa restaurar as minhas forças. Como aconteceu aqui com os discípulos, eles estavam cansados. Vinde descansar. Eu preciso descansar em Jesus, restaurar as minhas forças. Para quê? Para que eu consiga enxergar no outro, no meu irmão, no meu amigo, no meu ente familiar, essa compaixão que Jesus teve para com o povo que estava esperando por ele do lado de fora da barca quando desceram. Então, eu preciso desse momento com Jesus para que minhas forças sejam restauradas, para que eu tenha compaixão do meu irmão. E é só com Jesus que eu consigo aprender a ter essa compaixão, a ter esse olhar para com o outro. Peçamos Jesus então hoje a necessidade de conversar com Ele, para que possamos então fazer esse exercício de ficar a sós com Ele, de me retirar para um lugar deserto com Jesus, que Ele possa restaurar as nossas forças, para que possamos ter esse olhar de compaixão para com o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.